Graças a Deus, glória a Deus, aleluia. Manifestação dos dons proféticos nos últimos dias. Nós temos várias evidências para a manifestação dos dons proféticos, várias evidências. Mas surge uma pergunta, aí vem uma pergunta. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia responde sobre isso? E especialmente em uma época em que alguns cristãos dizem que o dom profético se extinguiu, não existe mais com a morte dos apóstolos, né? E que depois da morte do apóstolo João, o dom profético nunca mais se manifestaria. Já outros cristãos dizem que toda caminhada, toda comunidade, toda igreja pode ser profética. A Bíblia não diz que todos os cristãos seriam proféticos, né? Ela não diz que todos os cristãos seriam profetas. Ela diz que o dom profético seria, em primeiro lugar, um dom permanente, tá? Um dom que veio para ficar. Um dom permanente da igreja que pode se manifestar quando Deus o julgar conveniente, ou seja, a vontade permissiva de Deus. Lamentavelmente, isso é muito triste de falar, mas lamentavelmente, muitas pessoas hoje usam os dons espirituais como uma forma de autoexaltação. Abre aspas, eu tenho um dom, eu tenho tal dom. Não, o principal dom do Espírito, ou seja, a principal virtude do Espírito é a humildade. Quem não é humilde, o Espírito Santo não visita. Que Deus não agrada do orgulho, da soberba, né? Então, a principal virtude do Espírito é a humildade, do dom profético mais ainda. Mas Deus pode conceder o dom? Claro, quando necessário, não é sempre. Nós encontramos textos na Bíblia, conforme Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4, que fala da diversificação dos dons, né? Que falam, que menciona o dom de profecia, entre os dons do Espírito, concedido à igreja, dom de língua, intercessão, dom de cura, uma variedade de dons. Mas hoje muitos falam assim, eu não aceito nenhuma manifestação do Espírito, porque eu já tenho a Bíblia, eu já tenho a palavra, não preciso de dons. A Bíblia a pessoa pode perfeitamente aceitar toda a Bíblia, né? Exceto aos textos, mas que esses textos aqui prometem uma manifestação dos dons do Espírito, como parte dos dons da igreja, né? Porque alguns dons são para a igreja, para a edificação do corpo de Cristo, né? Então, não é bom falar, eu não aceito os dons. Pode crer na Bíblia, mas os dons são parte da promessa de Deus, tá? Então, por fim, a Bíblia nos ensina que devemos rejeitar, sim, os falsos profetas, mas nunca aqueles verdadeiros, né? O exemplo aqui está claro, na primeira epístola de João, capítulo 1 João, capítulo 4, versículo 1, fala que provai, né? A gente tem que provar os espíritos, provar as profecias, os profetas, se realmente vem de Deus. O apóstolo João orienta a provar os espíritos, tá? A provar, 1 João 4, 1. E sendo ele o último dos apóstolos de Cristo, né? Conforme a gente vê lá no João 2, Apocalipse 12, que uma das características da igreja dos últimos dias seria o dom profético. Essa seria uma das características da igreja. Sendo assim, né, esse dom ele deveria se manifestar antes da vinda do Senhor. Então, precede a vinda do Senhor. O dom profético é a promessa de Deus. Lá em Atos capítulo 2, ele teve a efusão do Espírito Santo. A gente lendo Joel capítulo 2, a gente tem claramente aquela profecia, Joel 2, 28 a seguir. Então, é bíblico.
e devemos aceitar o dom profético, mas eliminar, extinguir o orgulho, a grandeza, o eu. Sem humildade não tem operação de milagres nem dom profético.